Quase Uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase Uma Traça eu vou mostrar para vocês os 9 livros que eu li no mês de junho. Li muita coisa esse mês. O que eu li nesse mês foi um livro que me surpreendeu muito, que eu achei um livro super bom, que é o Crônicas de um Vendedor de Sangue, de um autor chamado Yu Huan, que eu comprei numa promoção da livraria. Ele é um livro contemporâneo que foi publicado lá em meados dos anos 2000 e é a primeira vez que eu tenho contato com literatura chinesa contemporânea. O segundo livro que eu li esse mês foi Carrie, do Stephen King. É o primeiro contato que eu tenho com o mais celebrado autor best-seller da literatura de terror. E eu comprei esse livro naquela promoção que teve no começo do mês da Americanas, livros por R$10, então foi mais ou menos nessa leve. Eu achei a história do King que mais me interessava. Eu assisti inúmeras adaptações do Carrie no cinema. Gosto muito da história, dos poderes telecinéticos dela, eu acho extremamente interessante. E eu dei 7,5 para esse livro porque literatura de terror que não seja o gótico do século XIX, literatura de fantasma, que eu amo, não é exatamente a minha favorita. Eu adorei a história, achei bem escrita. Ao final, talvez por estar contaminada com as influências do filme, eu não amei, mas achei um livro interessante. Tem um outro dos 2 livros do King aqui em casa que me deixaram curiosa a partir da leitura desse. No terceiro livro, temos um favoritado do ano, que é o Poemas do Marc Chagall, que é um artista russo, que foi tema de uma exposição que aconteceu no CCBB em São Paulo, que está rodando no Brasil agora, que foi uma das melhores exposições que eu visitei esse ano. E esse livro aqui eu ganhei, eu não comprei, porque teve um evento literário na Praça Charles Miller e a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo estava distribuindo gratuitamente para quem estava passando lá algumas das suas publicações, dentre elas esse livro aqui. E, gente, ele ganhou o selo, que vocês vão ver aqui, de favorito de poesia de 2023 até agora. Não sei se algum livro vai superar ele. Ele é um livro que mistura a arte da palavra, a arte pictórica do Chagall, com poesias sensíveis, delicadas, idílicas, no melhor que a gente pode ter apresentado na literatura. E sinceramente eu acho que é um livro que todo mundo deveria ter contato, porque o quarto livro é um livro brilhante que eu li esse ano, Coração das Trevas, do Joseph Conrad, nessa edição maravilhosa do Dark Side, que também veio daquela leva de promoções americanas. E que bom que eu comprei esse livro. Foi uma grande experiência literária, foi uma grande experiência historiográfica, porque o Joseph Conrad narra, através de uma história literária ficcional, uma parte do colonialismo que a Europa empreendeu ao redor do mundo de uma maneira que poucas vezes a gente viu retratado na literatura. Ele não é um livro clichê, ele não é óbvio. Claro que ele vai ter alguns estigmas, enfim, pela época, como reflexo da época que ele foi escrito, mas ele é um livro brilhante, ele faz uma utilização da linguagem que a gente vê poucos na literatura. Para quem não sabe, a língua inglesa não era a língua materna do Joseph Conrad, ele escreveu essa obra em língua inglesa, então assim, esse livro aqui é um grande tratado sobre a humanidade e ele levou um 10 pelo brilhantismo. O quinto livro desse mês é um dos meus autores favoritos da vida, que tem alguns dos meus livros favoritos da vida, Lev Tolstói, O Cupom Falso, que a editora 34 acabou de publicar. E eu li esse livro, eu literalmente como uma traça, devorei este livro. É um livro muito bom, a primeira parte dele é brilhante e eu dei 8,5 para esse livro, porque a segunda parte eu achei meio carregada demais da religiosidade que permeava a vida do Tolstói, então faz sentido que alguma obra dele vá mostrar isso de maneira mais ostensiva, e como esse foi o último livro que ele escreveu e tal, é uma novela, inclusive, mas está reunido naquele compêndio de contos do Tolstói, então vocês podem achá-la também. E o final eu achei idealizado demais e não me apeteceu tanto, por isso que eu dei 8,5. Mas é um livro muito interessante e um ótimo contato inicial com literatura russa, porque é um livro super fácil de ser lido. Sexto livro, literatura norte-americana, o queridinho de muita gente, inclusive o favorito de muita gente, O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que é um autor norte-americano, início do século XX. O Scott Fitzgerald tem um dos meus livros favoritos da vida, que é O Suave à Noite, que eu acho um livro brilhante, com uma escrita poética e extremamente envolvente. E O Grande Gatsby está na minha lista de 23 livros para 2023. Que inclusive eu tô meio com dívida com essa lista, né? Eu tenho lido outras coisas na frente. Eu gostei muito do livro, o livro é super bem escrito e é um dos clássicos mais fáceis que eu já li na vida. Ele é um livro fluido, fácil de ser lido, ele tem uma dinâmica que muita gente que não gosta de clássico vai gostar. Ele é um livro muito rápido, muito dinâmico,
com bastante personagens, mas nada confuso. Mas como eu vou comparar qualquer coisa que ele fizer com Suave à Noite, eu dei 9 de 10. Sétimo livro, A Máquina do Tempo, fez eu mudar a minha opinião que eu tinha inicial sobre H.G. Wells. Eu li Guerra dos Mundos no começo do ano, não gostei desse livro, não gostei mesmo. Inclusive até rebaixei a nota dele depois de ter lido A Máquina do Tempo. Por que eu gostei desse livro? Primeiro porque eu tenho uma certa quedinha por ficção científica, mais no audiovisual que na literatura, mas eu tenho. Segundo, esse livro ele é muito surpreendente. Ele aborda e trata questões de cunho social, dinâmica social, moralidade, sonhos, projeções humanas, de uma maneira que você não vai esperar num livro de ficção científica. Eu não achei que eu ia ler o que eu li, e ele te surpreende de uma maneira positiva e extremamente interessante. Ele é um livro fácil, rápido de ser lido. Eu dei 10 pela qualidade das reflexões e como ele coloca essas reflexões em um livro de ficção científica. Livro 8, que levou um 10 com louvor, não virou ainda um favorito da vida, talvez até o final do ano eu mude de ideia, que é o Antologia do Humor Russo, também da Editora 34. Toda vez que eu falar de literatura russa aqui, gente, ou eu vou indicar pra vocês Editora 34, ou eu vou indicar a Penguin do selo Companhia das Letras ou a Companhia das Letras, porque assim, edições de russo tem que ter boas traduções e fortunas críticas para você de fato entender o que você está lendo. Esse livro aqui, ele é um compilado de contos de vários autores russos do comecinho pro meio do século XIX até 2014, e ele é brilhante na reunião de contos que ele faz. Ele traz desde autores como Gogol, Tolstói, Dostoiévski, até autores um pouco menos conhecidos, e aborda o trabalho desses autores de uma perspectiva que a gente não associa à literatura russa, que é através do humor. E ele faz isso com traduções brilhantes, explicações magníficas e uma fortuna crítica que te faz querer todos os livros de russo da Editora 34. E o último livro entrou pro hall de favoritos da vida, que é difícil, que é o Walt, do Samuel Beckett. É um livro da metade do século XX, anos 1950, mas me fez questionar por que eu levei tanto tempo para ler Samuel Beckett. Simples, porque a escrita dele é brilhante, a utilização que ele faz da linguagem me fez entender por que o trabalho dele como teatrólogo, por exemplo, através da peça Esperando Godot, que é seu livro mais famoso, que também é publicado pelo selo da companhia, que eu vou colocar a foto aqui, me fez entender a revolução que ele ajudou a causar na dramaturgia quando ele escreveu do jeito que ele escreveu. Porque muito do que eu li nesse livro, eu vejo ostensivamente reproduzido em todo tipo de mídia e em vários tipos de arte. E ver um pouco da origem disso é uma experiência literária que transcende aquilo que eu poderia descrever para vocês. Esse livro ganhou um 10 com louvor e entrou para o hall de favoritos da vida. Então esses foram os 9 livros que eu li agora no mês de junho. Foi um dos melhores meses para leitura. Eu gostei muito de várias coisas que eu li. Dificilmente vocês vão me ver reclamar muito dos livros que eu leio, gente, porque como eu tenho uma lista muito grande de livros que eu quero ler, eu sou muito seletiva quanto ao que eu leio. Dificilmente eu introduzo alguma coisa muito nova, muito diferente do que eu tinha imaginado. O livro Crônicas de um Vendedor de Sangue foi esse caso de uma coisa diferente e foi uma experiência muito boa. De resto, são todas coisas que eu já tinha previsto e planejado ler em algum momento. Me contem se vocês já leram alguns desses livros, se vocês têm opiniões literárias diferentes da minha, se vocês têm vontade de ler alguns desses livros pra gente compartilhar nossas experiências literárias. Até a nossa próxima viagem literária e tchau, tchau!